Eu ia te perguntar essa relação, né? Você estava falando aí dos números, estatística e sinistro, e quais que são os maiores causadores aí de sinistros no trânsito do Brasil? Então, tô até com a minha colinha aqui, porque é muito número. Minha tela, é muito grande, né? Uhum. E eu peguei agora recentemente o primeiro trimestre para ver como foi essa estatística do primeiro trimestre. Primeiro, eu já cito para você que aumentou o número de sinistro com motociclista, tá? Então, veja que é muito preocupante. Nós estamos aqui em São Paulo com a faixa azul, né? A gente tem trabalhado muito em razão dessa segurança do sistema viário com os motociclistas. Se fala muito a respeito do motociclista e é o maior número de sinistro. Tem uma pesquisa que está no InfoSiga, para quem quiser acompanhar, quem quiser saber dessa estatística, é um meio seguro de estatística. Nós temos aqui, ó, distribuição por gênero masculino, faixa etária, 18 a 24 anos. Nesse trimestre, 862 é o número do sexo masculino, tá? Causas de óbito envolvendo motocicleta. Enquanto dos 25 aos 29 anos, a gente tem 589. O número menor é de 35 a 39 anos. Você vê que é interessante, Palermo, que de 60 a 64 anos, o número é maior do que o de 35 anos. Caramba, De 40 a 44 anos, também é maior. Isso tem um viés da nossa geração, que é essa geração mais antiga, que, ai, para com isso, vai. Tomei uma taça, você está se recusando aí comigo? Eu te dou carona. é, Qual é o problema de você ir comigo? Eu tô ótima. Tomei 3 taças. Para eu cair, tem que ser 3 garrafas. Sei lá, tem as piadas, né? é, É a geração que naturalizou você conduzir veículo de uma forma irregular e, entre aspas, naturalizando. O sexo feminino sempre, né? A gente está à frente. sim. É muito interessante. Então, o feminino é 30 a 34 anos. Essa geração mais velha, ela é bem mais prudente, tá? E os condutores, os maiores, de 50 a 54 anos. Essa geração nova, ela hoje não tem muito interesse em ter veículo. É A verdade, né? geração, a geração nova, ela está bem consciente. Me perguntaram por que eu acho que a geração nova está diferente. A geração nova, ela é mais ligada, ela interage mais, ela lê mais, tem os aplicativos aí com várias informações. Eles conseguem parar para ver um vídeo, ver um acidente. A geração antiga é mais aquele passa rápido e continua se mantendo na mesma posição do passado. Sim. E a Lembrando que jovem, eu não estou e a jo, generalizando, tá? sim. E Mas a jovem, pelo que eu vejo, ela compartilha mais, né? A vida dela é uma vida de compartilhamento, né? Não é uma coisa exclusiva que ela só quer ter para ela, né? Eu vejo isso nos jovens. o jovem, ele não tem essa questão de preconceito em pegar um aplicativo Isso. compartilhado. Ele não tem preconceito de. Ele tem vários aplicativos, ele vê qual que tá melhor. É, eu soube esses dias que tem um aplicativo que você consegue negociar o valor da corrida. Eu não sabia. Quem me ensinou foi um jovem. Uhum. Falei, sério? Você vai lá e fala, ó. Aí tem aqui nem um leilão. E você chega no valor com um motorista. Então, eles são mais ligados. Eles vão fazer. Alguns jovens têm habilitação,
que eles utilizam para uma viagem, para locação de carro, mas muitos nem têm habilitação. Por quê? Eles usam o aplicativo até para viajar, porque tem aplicativo, inclusive, compartilhado para você viajar. Então, eles vão mais seguros, vão e voltam. E isso, claro, que traz uma segurança para os pais, né? Porque Também. lá atrás, você imagina, nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje para saber onde seu filho está com tanta rapidez. A informação não chegava tão rápido. Então, isso traz, eu acho que às vezes em algumas circunstâncias, tem filho que está mais preocupado com o pai. Nesse quesito de dirigir, sair à noite, tomar um vinho com os amigos, ir numa pizzaria. Mas por que você não pega o aplicativo? Por que você não chama o aplicativo? Ah, não, o carro está aqui, tem que esperar. O jovem não tem essa questão. Ele Sim, usa também o transporte público, usa muito o transporte público. E essa geração mais antiga tem muita dificuldade com o transporte público. verdade. Eu vejo isso na minha família. O jovem, ele lida melhor com o metrô, ou mesmo com os aplicativos. Agora, os mais velhos, não, eu tenho que ir de carro, porque isso é um conforto e eu não quero pegar metrô. Então, essa dualidade, né, de mentalidade das gerações acaba refletindo no número de sinistros aí, como a gente está vendo, né? Esse aumento do número, né, ele é tão preocupante que essa ação que eu trouxe para você, a década de a década de ação pela segurança de trânsito, a gente não conseguiu alcançar até 2020. E aqui ela é um planejamento de campanha, inclusive a gente tem hoje o artigo 236A do Código de Trânsito. Ele vem estabelecendo a pena trans com as campanhas e com a apresentação dos resultados em setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito. E isso é para a gente tentar diminuir em 50%. Tá difícil para chegar nesse número. A gente tem que Sim, lembrar que nós estamos em São Paulo, mas o Brasil, ele é um país com regiões bastante distintas, com as suas próprias características. Se aqui em São Paulo a gente tem esse número, você imagina no Nordeste, que são outros costumes e outros hábitos. sim, entendo essa questão. Podemos falar que essa década foi perdida e agora é focar para que a gente consiga aí até 2030 chegar nesses 50%. Eu não digo perdida, não, porque esse período até 2020, a gente tem que pensar que houve um trabalho, que houve a campanha. Então, eu sempre acredito que você alcança algumas vidas. Toda palestra que eu faço, todo artigo, sempre eu recebo um feedback. Nossa, eu não sabia disso. Eu mudei depois que eu ouvi que você falou o assunto tal. Ó, levei isso para minha família. Então, eu não acho que foi perdido, não. Eu acho que foi um período de alerta máxima, muito preocupante, que nós não tínhamos essas ações e essas campanhas desse Sim, modo. Hoje a gente tem estabelecido, tem resolução do CONTRAN, a gente tem estabelecido no Código de Trânsito, a gente tem o Observatório trabalhando intensamente o ano todo, os DETRANs trabalham o ano todo, tem campanhas e campanhas com todos os órgãos, e hoje nós temos muita entidade privada que está abraçando a causa. Você vê isso é empresas de legal. transportes, eu presto serviço para empresa de transportes, e o meu objetivo, quando eu converso com a empresa, não é fazer recurso de multa, é ele diminuir o número de autuações com conscientização e treinamento para os seus motoristas. Então, tanto os gestores
quanto os motoristas precisam conhecer a legislação, entender o que é autuação, que autuação é de responsabilidade da empresa, qual autuação é de responsabilidade do motorista, por que que essa empresa, por exemplo, ela tem, um exemplo, 30% de autuações por excesso de velocidade. Excesso de velocidade, não adianta você discutir. É um erro do motorista, de quem está quem está conduzindo o veículo. Porque é muito Sim, difícil hoje você ter um recurso de multa anulado por excesso de velocidade. Por quê? É um sistema informatizado. Esse sistema informatizado, ele lê a placa quando ela está passando. E ele estava em excesso de velocidade. E tem placa de sinalização. Eu vejo como conselheira do CETRAN quando eu estou apreciando um recurso. Tinha placa de sinalização? Tinha, não. Tem a placa. Por que que se estava anotado que você tinha que circular a 60, 70, você passou a 70 e 80? Irresponsabilidade da sua parte. Além de sim. você não cuidar da sua vida, você está colocando em risco a vida de outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que não foi um período que nós perdemos, não. Foi um período muito bom. E depois, quando foi prorrogado, tá ainda mais intenso. Você vê muitas pessoas, mais pessoas falando sobre o Maio Amarelo. E querendo, eu percebo assim a quantidade de empresas que pedem palestras para falar sobre o que significa o Maio Amarelo. E ela fala: olha, eu tenho o meu maior número de motorista, ele usa veículos de pequeno porte, ou eles não usam, é para o RH, mas a maioria vem de bicicleta ou vem de moto. Você pode falar a respeito? Isso é muito lindo você ver uma empresa preocupada com a vida dos profissionais que são a vida dos É profissionais que legal. estão lá dentro. Então, acho que a gente ganhou, a gente evoluiu. Nossa, né? Bacana. Você que está chegando agora na Rádio Palermo, estou conversando com a Mércia Gomes, especialista em trânsito e mobilidade urbana. Aliás, conheça aí as redes sociais da Mércia, é só digitar Mércia Gomes Consultoria. E as empresas que quiserem aí te contratar, Mércia, pode ser também pelo Instagram ou tem um número de WhatsApp. Qual que é o melhor caminho para chegar até você? Sim, na minha página no Instagram, LinkedIn, merciagomes.com.br, tem os meus contatos, né? Tem meu e-mail, tem meu telefone, eu estarei à disposição para atender. Acessem lá e entrem em contato com elas. Eles perceberam que tem muita informação e muita coisa que a gente não sabe, né? E ela vem aí ajudando a gente a compreender melhor e a redescobrir as questões do trânsito aqui no Brasil. Recentemente, viu, Márcia, eu entrevistei o pessoal da Luna Assistência Funerária, e conversando com o Cláudio Luna, que é o proprietário, ele sempre está viajando pelo mundo, vendo as novidades do mercado funerário, e nas feiras que ele participa, o pessoal de fora fica surpreso o número de mortes que tem, por exemplo, em São Paulo. Morre mais gente em São Paulo do que Pequim, na China, que tem lá 1 bilhão de habitantes. Quando ele falou isso para os indianos, que também já ultrapassaram a casa de 1 bilhão de pessoas, morre muito mais gente, quase o triplo, em São Paulo do que lá em Nova Delhi ou nas grandes capitais, cidades da Índia. Eles ficaram surpresos com isso. E qual que é a diferença? A diferença é justamente morte no trânsito e a violência social que existe em São Paulo, né? Então, por aí a gente vê que realmente prevenção e educação caminham juntos, né? Totalmente. Esse ano a frase do Maio Amarelo é paz no trânsito começa por você. E o objetivo dessa frase, depois de muita reflexão, é intensificar a individualidade no trânsito, né? Que é essa consciência. Mas a consciência, ela vem através da educação. Então, infelizmente, nós não temos no Brasil educação de trânsito nas escolas. Em outros países existem
aula de trânsito, como existe aula de economia, por exemplo, até para as crianças. Nós não temos. E se você observar as crianças que convivem com famílias que é da área, que é o meu caso, elas crescem já com um conhecimento nessa área, elas têm um respeito muito grande sim, pelo trânsito. Então, assim, não adianta a gente querer mudar de hoje para amanhã. É muito difícil você conseguir. É um trabalho de formiguinha para você fazer essa conscientização. é um processo, né? É um processo, mas a educação, eu sempre digo, a educação ela reflete em tudo na vida do ser humano. Você dá ao ser humano o link para que ele pense, para que ele busque, para que ele pesquise. Então, se nós não tivermos, não investirmos na educação, a gente vai ter dificuldade para essa conscientização. Os números são alarmantes. Eu tive recentemente aqui na minha residência, a minha funcionária perdeu filho e o marido, no mesmo momento, saindo da empresa, e uma pessoa que não quis dar a volta no quarteirão e dar aquela viradinha de 30 metros. Colidiu com a moto do marido e do filho, duas vidas ceifadas no mesmo instante. Então, hoje ela acompanha tudo de direito de trânsito, né? Vamos dizer assim. E aí eu vejo a diferença, por exemplo, da minha filha de 10 anos, que ela observa quando ela está comigo no carro. Ela está sempre observando. "Ah, aquela menina está solta no carro. O que que é? E eu não precisei brigar. Olha, se você não fizer, é dela ver, dela viver. Eu uso uma frase que é o seguinte, né? A gente come o que tem na nossa geladeira. Aí tem gente que fala assim: detesto dieta. Não precisa fazer dieta, só se alimentar bem. Muda o que você compra. Você come o que tem dentro da sua geladeira. O trânsito não é diferente. A gente vive com regras. No clube você tem regra, na academia você tem regra, na sua casa tem regra. Eu tenho certeza que na sua casa tem regra. Sim, Trânsito também tem regra. É só seguir. Se todo mundo seguir, atravessar na faixa, não ultrapassar o sinal amarelo, que não é para ultrapassar, não vou nem falar o vermelho. Conduzir dentro do limite. Só nesses 4 itens que eu trouxe, você imagina o quanto vai diminuir. O nosso maior número de sinistro é celular, excesso de velocidade e alcoolemia. Veja que são 3 quesitos que, no meu ponto de vista, eles são essenciais para você. Você sabe que você está em excesso de velocidade. Então, você está colocando a sua vida em risco quando você está numa via que é 50 e você está 80. Você já está sabendo. Você sabe que quando você bebeu, você tem uma alteração. Cada um conhece a si próprio. é, E quantas pessoas que a gente vê dirigindo assim? O celular está aqui. É assim, está muito claro que o nosso cérebro, você está na condição do veículo, você tem que olhar. Tem 2 retrovisores nas laterais, tem um na sua frente. Você tem que olhar para a via, o semáforo, e ainda você consegue acompanhar o celular? Eu fico assim, eu não sei é um te absurdo, né? falar o que eu vejo de post de gente dirigindo e falando e Ah, fazendo é. propaganda. Os coaches, né? É assim, meu Deus, vai ter que desenvolver uma portaria, uma resolução do CONTRAN, eu não sei o quê, para esse povo Proibindo, né? parar. São essas pessoas, é o maior número de sinistro. É um das causas, que é o celular. Sim. E é visto como chique, né? A pessoa gravando ali e dirigindo, né? Então, eu nunca fiquei sabendo que era chique, porque para mim, É, vou ser muito por isso que o honesta, pessoal grava. eu tive uma fase que eu tinha algumas pessoas conhecidas que eu via postando, e inclusive postando foto do congestionamento ou do carro na frente, eu escrevi assim: amigo, amiga, cuidado. Além de você estar colocando a placa da pessoa para todo mundo ver que isso pode gerar um problema,
você está dirigindo com o celular. Mas aí eu comecei a ter aí alguns pararam de me seguir e outros me acharam muito insuportável. E aí eu não falo mais, até porque minha rede já está lá falando, entendeu? Eu já É, eu trago essa fala sempre, né? Mas além de é estar errado, o pessoal não gosta que fala, né? exatamente, exatamente. Legal. Mércia, a gente está no finalzinho já da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Te agradecer mais uma vez aqui a presença e fica aí o convite para a gente continuar desenvolvendo esse assunto tão importante, esclarecendo aí as pessoas. Gratidão. Obrigada, obrigada, Cláudio, obrigada a todos os ouvintes. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode me mandar que eu respondo para vocês. Muito obrigada e Bacana. parabéns pela sua iniciativa. E sigam a Mércia lá, vão lá no Instagram dela, nas redes sociais, pessoal de empresa, as palestras dela aí orientam muita gente aí, com certeza vai trazer benefícios para os seus colaboradores. Um abração, Mércia, tudo de bom. Abraço, tchau, tchau.